Muito bem, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Abra sua Bíblia, nós vamos fazer duas leituras. Hebreus capítulo 11 e depois Apocalipse capítulo 12. Muito bom, mais uma vez, estarmos reunidos para falar sobre a palavra de Deus ao nosso coração. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e versículo 10. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Versículo 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor ou edificador. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Há poucos dias, mais para ser exato, no dia 11 de setembro, foi relembrado e trazido ao nosso coração que em 2001, nesse dia, alguns atentados foram feitos contra a América do Norte. Na cidade de Nova York, às 8h46 da manhã, até às 10h48 da mesma, 2 aviões se chocaram com as Torres Gêmeas. Outros aviões estavam destinados à Casa Branca e ao Pentágono. 2.996 pessoas morreram naquele dia. 6.200 ficaram feridas. O mundo, naquela época, talvez os seus filhos não tinham nem nascido ainda. Talvez você não pensava em muitas coisas. Quem sabe o que passava pelo nosso coração nesse dia. Mas nesse dia o mundo se tornou mais tenso, aumentou o conflito. Uma iminente terceira guerra mundial estava às portas. Problemas no continente da Ásia, guerras intermináveis entre palestinos e árabes, e agora América do Norte, América Central e América do Sul, meio que envolvidas no conflito. Nesse dia 3.000 pessoas quase morreram, entre mortos e feridos, muito mais do que a cidade de Oriente, para deixar a perder. Nesse dia em que o mundo, e a partir desse momento que o mundo inteiro ficou abalado, tensionado, por causa de todos esses acontecimentos. E foi nesse tempo também que surgiu, e como surgem a partir de alguns acontecimentos, teorias apocalípticas. O bode que derrubou as torres, agora chegou o fim. Esse é o sinal. A gente está sempre falando que tem um sinal. Mas exatamente dia 11 de setembro, fez 18 anos esse acontecido. Naqueles dias, parece que Jesus ia voltar dia 12. As pessoas achavam que aquilo era cumprimento de profecia e que agora, sim, agora vai acabar tudo. Mas o mundo entrou em conflito, em tensão. E tudo aquilo abalou os corações dos homens. E quando você pensa, por exemplo, nessa questão de conflito, e aí você vem as teorias apocalípticas, sinais, e aí você vai, e aí nós vamos conviver, já passou 18 anos, e ainda tem tensão entre americanos do norte com o pessoal da Ásia. Continua tendo tensão entre palestinos e árabes. Continua tendo conflito no continente africano.
Nós continuamos tendo tensões no nosso país, mudança de governo, mudança de muitas coisas, muita tensão. Nós temos tensões no Estado, estados falidos, prontos para entregar tudo, sem condições de pagar sua polícia, seus professores, seus funcionários. Nós temos tensões em municípios, municípios à beira da falência ou totalmente falidos. Nós temos tensões interpessoais, aquelas tensões entre pessoas, pessoas com o coraçãozinho cheio de mágoa, de rancor, cheio de ressentimentos. E aí você vendo que a tensão não é no dia 11 de setembro, não é entre árabes e palestinos, não é no continente da Ásia. O conflito está em nós, porque o mundo vai tornando as pessoas desumanas, amantes de si mesmos, egoístas. É isso que o mundo faz. O mundo vai desumanizando as pessoas. Eles vão criando seus conflitos, as suas raízes de amargura, seus ódios. E aí você pensa que o conflito está longe. Ele não está longe, ele está perto. E aí as duas passagens que nós lemos, tanto da carta ao livro dos Hebreus, quanto do livro de Apocalipse, eles falam de duas coisas, meus irmãos, para vencer a história. E como é que nós vamos vencer a história da nossa vida, ou a nossa vida na história? Tem pessoas que não conseguiram ir bem no seu casamento, não conseguiram criar os seus filhos, não conseguiram nada. Estão vivendo com seus conflitos, arrastando as suas correntes, arrastando as suas vidas. E aí o livro de Hebreus, ele vem falar para nós de homens e mulheres de fé. O livro de Apocalipse veio usar uma palavra de testemunho, testemunho de homens e mulheres cristãos que venceram a história e a história da sua vida. Eles não se deixaram mudar, eles não se deixaram abalar, eles não se deixaram transformar pelas agruras da história e a história da sua vida. Pense quantas pessoas perderam suas famílias naquele dia. Perderam pais, filhos, irmãos, conhecidos. Pense em quantas agruras as pessoas já sofreram e sofrem neste mundo. E o mundo vai tentando transformar elas da maneira que o mundo quer. A história vai tentando trazer aquele amargor, aquela raiz, aquele mal que acompanha a pessoa. E aí nós vamos ver na Bíblia que aqueles homens e mulheres de fé, que aquele testemunho do livro de Apocalipse, essas pessoas, estas almas, estes filhos de Deus, eles não se deixaram transformar e nem se amargurar e nem se tornar pessoas horríveis por causa das circunstâncias, das coisas que aconteceram com eles na história e na história da sua vida. Talvez a história da sua vida não seja muito boa. E talvez a sua história na vida não seja muito boa. Mas não deixe isso mudar você. Não deixe isso amargurar sua vida. Não deixe isso transformar em você uma pessoa rancorosa e cheia de ódio. Que ao invés de ouvir a palavra de Deus e ser transformado por ela, preservar a unidade, você ainda resiste como Pedro. Não, Senhor. Não, Senhor. Então não deixe a história e a história da sua vida te transformar. Homens e mulheres de fé, testemunho, para que esse mundo não transforme as pessoas. O nosso país é o 8º país já no ranking mundial de suicídio. Nós moramos perto, e talvez você que mora em Marília, uma das cidades onde tem um índice alarmante de suicídio. São almas e pessoas. Manchete,
da publicidade. Jovem pastor de igreja famosa comete suicídio. Homens e mulheres de fé e de testemunho. Não deixe a história da sua vida, ou sua vida na história, ser transformada pelas agruras desta vida. Seja lá pelo que for, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não deixe isso acontecer. Nós estamos caminhando em dias, e cada dia que passa é o último dia dos últimos dias. As pessoas estão abrindo mão da sua fé. As pessoas estão abrindo mão do seu testemunho. Elas estão abrindo mão da sua carreira cristã. Estão perdendo a esperança. Perdendo a vocação pela qual eles foram chamados. Perdendo o desejo de viver. Perdendo o sentido da vida. Perdendo a razão de levantar todos os dias. Perdendo o entendimento do que é adorar e servir a Deus. Isso está acontecendo aqui na nossa nação, na nossa cidade, no nosso estado, no mundo. Não houve uma época como essa, aonde as nações investem mais em armas do que em hospitais. Usinas atômicas do que em hidrelétricas. Investem mais em armas de destruição em massa do que no socorro de alguém. Nós estamos vivendo esse tempo. Mas é o tempo, meus amados e queridos irmãos e irmãs, aonde é necessário o Filho de Deus manter a sua fé e o seu testemunho. Viver vida cristã verdadeiramente. Ter um testemunho e não se deixar vencer pela história ou a história da sua vida. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 1. Livro do profeta Daniel. Não se deixe vencer pela história ou pela história da sua vida, mas vença o mal com o bem. Daniel, capítulo 1, versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes, dos eunucos. Capítulo 1, versículo 18. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem ao chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. Entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E aí você vai passar a entender a história de Daniel. Daniel é um jovem ali de Judá, de Benjamim, de Jerusalém. Aquele que foi sitiado, atacado por Nabucodonosor, a Babilônia. Quando você lê Daniel 1 aí no começo, a Bíblia diz que Deus entregou Jerusalém a Nabucodonosor. Então a história de Daniel, ou Daniel na história, e de tudo aquilo que ele é tirado do meio do seu povo, é levado para uma outra nação, vai ser tirado até o seu próprio nome. Não sabemos quantos parentes, entes queridos foram assassinados no dia em que Babilônia rompeu os muros de Jerusalém e entrou na cidade. Ele contemplou a destruição do templo, ele contemplou a destruição dos muros, ele contemplou a matança de crianças, mulheres, homens. Mas a história de Daniel e o Daniel na história não mudou quem Daniel era.
não trouxe a ele uma raiz de amargura, um ódio contra os babilônicos, um ódio contra a vida, um ódio contra Deus, uma amargura contra as pessoas. A Bíblia diz que Daniel, ele acha graça diante de Deus, e você não vê Daniel reclamando com Deus, você não vê Daniel não querendo fazer nada, mas você vê um Daniel cheio de sabedoria e de inteligência, um homem que o mundo, a história na vida dele, ou a vida dele na história, apesar de todas as calamidades, não transformou ele em algo horrível. Então, apesar de toda a tensão do mundo, todo o domínio de Babilônia, toda a força de Nabucodonosor e o seu reino, não transformaram a vida de Daniel. Porque Daniel sabe quem ele é. Daniel sabe o Deus ao qual ele serve. Daniel, ele sabe o caminho, mesmo estando em Babilônia, ele sabe o caminho, e aquilo é exatamente o que ele tem que fazer. Daniel não está ressentido com pessoas, com Deus, com tudo que aconteceu, não. Daniel está ali servindo a Deus, num lugar agora estranho. Em nome de Jesus, o que a história da sua vida está fazendo com você? Ou o que a sua vida na história está se desenrolando? Capítulo 5 do livro de Daniel. Daniel passou pelo reino de Nabucodonosor. O Nabucodonosor faleceu, ficou Belsazar, seu filho, segundo rei. Capítulo 5, versículo 11. Mas você não pense que quando Nabucodonosor morreu, o Daniel ficou lá, sendo assistido, num lugar de honra. Não pensa você isso não. Estão lembrado que quando surgiu o faraó que não conheceu a Daniel, o que ele fez com o povo? Ele escravizou o povo. Capítulo 5 de Daniel, versículo 11. Mas um dia, no reinado de Belsazar, aparece lá o dedo escrevendo na parede, e ele entra em pânico, e não tem nenhum dos seus encantadores, dos seus magos, seja lá o que for, dos seus feiticeiros, que possam trazer ali o entendimento daquilo que está sendo escrito, que foi escrito na parede. Versículo 11. No versículo 10, a Bíblia diz que a rainha mãe foi dar um conselho para o seu filho. Versículo 11. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como sabedoria dos deuses. Teu pai, ó rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto um espírito excelente, de conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, solução de casos difíceis, já se achavam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe a Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito testemunho. A vida na história, a história na vida, não tirou a fé de Daniel, não tirou o testemunho dele. Mesmo quando Nabucodonosor morreu, ele ficou lá jogado num canto, e agora quando precisam do Daniel, ele não se nega, ele vai lá e se apresenta diante dos homens. Vocês estão precisando de mim? Pois eu estou aqui. A história e a nossa vida na história não podem mudar o que somos, quem somos, a natureza que nós temos do reino de Deus, de filhos de Deus. Então, apesar dessas pessoas colocarem Daniel do lado, ele chega lá e se coloca à disposição do Belsazar, porque um dia eles vão precisar do Daniel, e o Daniel vai estar lá, porque esse é o Daniel. Ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele tem que fazer. A história não mudou ele. Ele poderia nem dar atenção a Belsazar, mas ele foi lá. Capítulo 6 do livro de Daniel, versículo 7. Agora nós temos outro rei, o Dario, o rei dos medos e dos persas.
Os reinos estão caindo. E o homem na história. E a história da sua vida está ficando. Então, o que vai ser sua vida na história? E a história da sua vida? Capítulo 6, versículo 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabelecesse um decreto, faça firme o interdito de todo homem que por um espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus, e a qualquer homem que não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. A história não mudou quem ele é. A história da sua vida não mudou quem ele é. Mesmo que a história esteja conflitante, tudo contra, conspirando a sua vida, tudo contra, conspirando a sua questão com Deus, a sua questão da sua pessoa, isso não mudou Daniel. Então nós vamos ter conflito no mundo sempre. Você vai ligar a sua televisão e vai ver conflito em todo lado. Você vai ligar a sua televisão no repórter local e vai ver conflito aqui na sua região. Você vai ver casos de suicídio, tentativas de assassinato, e etc, abusos de criança, assassinato, tentativa de assassinato contra pessoas de idade, assalto, sequestro, roubos. Nós vamos viver num mundo como esse. Mas não deixe a história deste mundo mudar a sua. Não deixe a história deste mundo moldar a história da sua vida. Não entre por esses caminhos. O momento em que Daniel ouviu, ele fez exatamente o que costumava fazer. Eu vou fazer o que preciso fazer, manter a comunhão com o meu Deus. Ele salvou até os feiticeiros e os magos. Ele poderia ter dito: dou a solução do problema, mas o Senhor pode executar os feiticeiros e os magos, porque eu não gosto deles. Mas Daniel não fez isso. Ele não deixou a história da sua vida transformar ele em um ser horrível. Quando nós pensamos na nossa vida, e aí nós lemos lá o livro de Apocalipse, eles venceram. Se eles venceram, nós também podemos vencer. Se eles creram, fé e testemunho. Fé é você crer. Você crer quem Jesus disse que era. Você crer nas palavras que Jesus pronunciou. Você crê na maneira como Jesus viveu. Você crê na maneira como Jesus ensinou, como nós deveríamos agir. Isso é você ter fé estabelecida, firmada, certeza. Testemunho. Testemunho é você viver de maneira da que você pronuncia. E aí você diz que conhece a Deus, que serve a Deus, mas aí as suas questões da sua vida, a história e a sua vida na história, vão dizendo ao contrário.
Porque ao invés de você amar as pessoas, ao invés de você preservar o vínculo da unidade, ao invés de você buscar a paz, ao invés de você amar as pessoas, não, você vai buscar o conflito. Então não foi isso que Jesus, o meu Senhor e Salvador, me ensinou ou me ensina. Então nós temos que ver que Deus é esse que nós estamos servindo. Se é o Deus que disse para nós que temos que ser pacificadores, misericordiosos, e nós podemos vencer. Vencer porque temos razão para viver. O Luther King escreveu assim: quem não tem uma boa razão para morrer, não tem uma boa razão para viver. Se você tiver uma boa razão para morrer, você vai ter uma boa razão para continuar vivendo. Nós temos, meus irmãos, razão, porque temos um caminho a seguir. Nós temos razão, porque nós temos um propósito para cumprir. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 13. O apóstolo Paulo fala aos irmãos de Éfeso assim: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Não se desfaleçam por causa das tribulações sobre mim. Não se desfaleçam por causa da minha história e da história da minha vida. Não se desfaleçam porque eu estou preso. Não se desfaleçam porque eu já sofri os açoites. Não se desfaleçam, porque eu já trago em meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Não se desfaleçam por causa da minha história e a história da minha vida, porque o homem que mais escreveu cartas no Novo Testamento e mais evangelizou foi exatamente esse homem designado por Deus, Paulo, o apóstolo. Mas a história da sua vida e a vida na sua história não mudou a direção, o propósito, a razão de viver pela qual agora este homem em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele tem. Então a vida dele e a história dele na vida não transformou ele em uma pessoa amarga. E aí ele diz: por causa de vós. Versículo 13: pois nisso está a vossa glória, em nome de Jesus. Não deixe a história da sua vida, ou a sua vida da história. Creia que o Pai Celestial, o Filho amado, o Espírito Santo, aquele que nos assiste, aquele que com gemidos inexprimíveis vai trabalhando as nossas orações, porque nós não sabemos como convém orar. Em nome de Jesus, creia, testemunhe com a sua vida. Se Jesus é humilde, longânimo, a gente aprende isso, mas nunca faz. Longânimo, humilde, manso. Fé é aquilo que vai trabalhando a nossa vida, para que você permaneça firme no caminho. Testemunho é aquilo que você vai fazendo através da sua vida, sobre aquilo que está estabelecido a sua vida cristã. Ou seja, o bem vai vencer o mal. Apesar de você ver o mal proliferar, o bem vai vencer o mal. A luz vai resplandecer nas trevas. A vida vai prevalecer sobre a morte. O amor vai vencer o egoísmo. A misericórdia vai vencer o ódio. E a paz vai vencer a guerra. É nisso que nós cremos. É nisso que nós estamos estabelecidos em fé. E em testemunhar essa fé. Eles venceram pelo testemunho. Não eram egoístas de amar a si mesmos. Porque o amor
vai vencer o egoísmo. E a misericórdia, o ódio. Em nome de Jesus, meus irmãos. Abraão, ele creu, e por isso ele andou como um peregrino. Ele creu nas promessas de Deus, e na cidade que Deus construiu. Ele não se deixou vencer pela história, e nem a história da sua vida. Não deixe a história da sua vida tornar você uma pessoa horrível, e não como um filho de Deus. Outro dia eu falei uma coisa para uma pessoa, ele ficou meio chateado comigo. Mas isso eu já falei aqui no púlpito. O mundo não está precisando de crente. Vou falar de novo. O mundo não precisa de crente. O mundo precisa de filhos de Deus. Crente segue o seu próprio caminho. Crente tem a sua conclusão humana. Crente tem já as suas coisas estabelecidas. Filho de Deus escuta o Pai que tem. Ouve a sua voz. É conhecido dele. E ele conhece seus filhos. Não deixe, mas creia. Tenha fé. E estabeleça o seu testemunho dentro da verdade. Em nome de Jesus. Não seja como Demas, que o mundo mudou a sua vida. Mas seja como Daniel, passou os reinos e ele permaneceu. Se você já encontrou Cristo e Cristo já encontrou você, e você de fato já compreendeu quem Cristo é, o que Ele ensinou, o que Ele fez por nós, e você tem desejo de ser como Cristo é, isso é fé e testemunho. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. E que a palavra de Deus transforme a nossa vida. Para que a nossa vida na história não seja transformada por ela. Mas que a nossa vida possa ter, de fato, uma história para ser contada. Uma história de fé e testemunho. Que Deus nos abençoe. Nos dê essa graça e essa misericórdia sobre nós.